Imagine você chegar na sua vida adulta e todos os dias ser corroído por seus erros e traumas do passado. Viver com o peso de que não foi bom o suficiente. Viver sendo consumido por seus demônios e se devorando todos os dias. Você não precisa se esforçar tanto para imaginar como seria, né? Tenho certeza que você já teve essa sensação. Em Ouroboros, iremos acompanhar o Kessler, um policial que permanece refém ao passado, impedindo que o presente seja desfrutado e que o futuro ocorra. E após um acontecimento, passa a enxergar o mundo com outros olhos e escolhe lidar com seus traumas e mudar, decidindo assim devorar-se a si mesmo. O quadrinho começa com Kessler recebendo um telefonema às 4 da manhã, com a voz que ele reconhece? Não, não reconhece. Ela avisa: tem uma caixa de papelão no lixão e acho que dentro tem um bebê. E aí, meus nobres, tudo bem? Esse é um quadrinho publicado pela Comic Zone em 2025, escrito e desenhado pelo Gold Lucas Jonathan, aonde ele já é vencedor do prêmio Jabuti em 2014 por Como Pedra, que eu ainda não li. E ele já volta aqui em Ouroboros com a caneta pegando fogo e escreve uma das melhores HQs que eu li em toda a minha vida. Mas agora vamos com a história. Vemos Kessler em um lixão. Aparentemente não há nada demais, apenas duas pessoas com o nosso protagonista. Nada fora do comum. Após isso, vemos um flashback, onde vemos Kessler entrando no mar. Algo importante no futuro. A história segue mostrando Kessler vomitando no banheiro da delegacia, onde ele trabalha. Ele dirige até uma lanchonete, onde para o carro e acaba dormindo. Um cachorro. Kessler acorda e uma mulher doce está em sua janela, segurando um pacote e pedindo desculpas pela demora. E avisa que está sozinha. Kessler responde também estar sozinho. E ela pergunta onde ele vai. Vemos uma mulher, parece um pouco mais velha. Ou apenas alguém que viveu mais do que os lábios conseguem contar. Ela acorda, prepara um café, coloca comida para os seus 5 gatos, fuma um cigarro e sobe na cadeira. Pessoas baixas têm esse tipo de problema. Voltamos para Kessler, ele está preso no meio do trânsito na cidade, o que acaba não durando muito, pois ele logo sai da estrada de concreto e acaba entrando numa estrada de terra, onde segue para uma parte mais simples e rural da cidade. Olha, o dia das crianças está chegando. Kessler aparentemente chega em seu destino, uma casa, e percebe que recebeu 9 ligações perdidas do mesmo número. Ele as ignora. Um lobo. Isso traz memórias. Um lobo. O vemos criança empolgada e chamando alguém. Uma menina. Ele quer mostrar um filhote de gatinho que achou no telhado, junto com alguns outros. Porém era o único vivo. A garota pergunta onde está a mãe dos gatinhos. Ele responde que sua mãe a matou. Ela pergunta o porquê. A resposta era óbvia. Kessler já tinha 5 gatinhos, e sua mãe achava o suficiente. Na próxima página fica claro que Kessler sente alguma coisa por essa menina, pois temos um painel dele inteiro criancinha encarando os seios da garota. Seu nome é Talita. Ao lado vemos um painel de outra mulher, dessa vez não uma garotinha, sim uma mulher no mesmo ângulo do painel anterior. Sua mãe o chama do outro lado da rua e diz que o cliente estaria esperando. O garoto corre e percebemos que é a mesma casa onde Kessler está agora. A porta está trancada. Ninguém abre. Ele dá a volta no terreno procurando uma porta ou uma janela aberta. Um lobo. E consegue encontrar um lobo. Kessler vigia pela fresta e vê alguém pendurado por uma corda. Kessler quebra a porta e abraça a perna da pessoa enforcada, assim como criança, onde implorou para sua mãe não o deixar. A criança promete se comportar, porém não adianta. Kessler se esforça para puxar a cadeira. Um lobo. E consegue, ele coloca novamente os pés da pessoa na cadeira e vemos uma página estranha. Vemos um feto enrolado por um cordão umbilical pelo pescoço. E a frase tá enrolado no pescoço, vamos ter que abrir. A moça acorda, tossindo e de forma fria fala que vai preparar o café. É interessante ver que Kessler realmente sente algo, ele fica apreensivo, ele fica nervoso com a situação. Enquanto a mulher não, ela simplesmente ignora o que acabou de acontecer como se tentar acabar com sua própria vida e não conseguir fosse algo comum, ou como se ela tivesse planejado isso há muito tempo, esperou muito e martelou essa ideia na sua cabeça até se sentir pronta para realizar. É realmente uma forma fria que ela trata a situação, ela ignora o que acabou de acontecer, como se fosse apenas mais um dia comum. Um lobo. Ela pergunta como se não o conhecesse, como se não tivesse intimidade. Se ele prefere café com ou sem açúcar, tentando puxar algum assunto após momentos intermináveis de silêncio. Eles se encaram com um pesar no olhar. Dois lobos. Finalmente eles começam a conversar. Kessler insinua que a moça tem muitos gatos, e é respondido que ela tem dó e sempre aparece um novo, deve ter uns 20 à solta. Vemos a mão de uma criança segurando um gatinho, um bebê. A criança comenta que o bichinho está com fome. A mãe diz para ele soltar aquilo, e ordena que o garoto vá pegar a caixa de troco. Já conseguimos ficar situado melhor sobre essa situação, onde essa mulher seria aparentemente a mãe de Kessler. E já vemos um possível amadurecimento dela. Alguém que não ligava para animais, inclusive os ignorava, os matava e até os deixava com fome. Hoje cuida de tantos que não consegue nem contar.
Mas será que isso seria realmente um amadurecimento dela? Ou seria apenas um jeito de tentar se redimir por seus erros, uma forma de se desculpar internamente? Também vemos a mãe de Kessler fazendo um... Vocês viram aí? Enquanto ela pede para ele pegar a caixa de troco, o que retoma o quadro passado onde Kessler foi interrompido da conversa com Talita pela sua mãe, informando que o cliente estava o esperando aparentemente o troco, o que poderia ser a função que Kessler seria encarregado de fazer. Então, nada mudou? Kessler pergunta. Você mudou, diz a mãe. Porém, aqui temos um painel que sobrepõe a frase da mãe, onde volta a aparecer aquela mulher que teve o mesmo quadro que Talita nas páginas anteriores. Ela também comenta que Kessler teria mudado. A mãe inclusive comenta que ele deixou a barba crescer, e o compara com um mendigo. Porém, é interessante esse comentário que ele faz, dizendo que foi crescendo e ele apenas ficou com preguiça de cortar, o que mostra um descuido consigo, sinais onde poderia ficar clara uma possível depressão de Kessler. A mãe fala que foi pega desprevenida e que não esperava que Kessler fosse aparecer sem avisar. O que é irônico, pois se ele tentasse avisar, ele não conseguiria. Ela estava prestes a morrer anteriormente. Sua mãe pergunta o que o trouxe aqui, e ele responde que andou pensando neles dois lobos. Eles começam a conversar, e Kessler pergunta se sua mãe já pensou sobre o que aconteceu com eles, se ela nunca parou para refletir sobre. Ela diz que não, pois já vive no passado, onde seu futuro não consegue existir, apenas o passado permeando o presente e atrasando o futuro. Kessler continua e questiona por que sua mãe não muda dali, já que esse seria o problema. E ela retruca falando que jamais moraria numa cidade e insinua que Kessler vive lá apenas pelos índices de criminalidade, trazendo a pergunta novamente. Engraçado como tudo nessa HQ vai e volta. Seja um painel que aparece no início e volta a aparecer no final, ou uma simples pergunta que é feita e volta a quem fez. Definitivamente isso faz jus ao nome da HQ. Sua mãe pergunta o que o filho tem pensado e, diferente dela, ele responde que vai ser pai. Isso aqui é genial, tá? Assim que o protagonista faz uma pergunta, a mãe devolve a pergunta. Ela apenas rodeia a situação e simplesmente devolve com o mesmo nível de agressividade. Porém, quando a situação se inverte, quando a mãe faz uma pergunta, ele responde na lata, como se ele realmente quisesse encerrar esse ciclo, como se realmente ele quisesse mudar. Diferente da mãe, que vive no passado, inclusive é o que ela mesma diz. Calma, já estamos chegando, não vai dizer nada pra madrinha. Pronto, pode abrir seus olhos. Agora é sua vez. E vemos Talita e Kessler, onde ela despiu-se e pede para ele fazer o mesmo. E logo o choque vem, com a mãe perguntando de novo, deixando claro que ele já teria tido um bebê com Talita anteriormente. Ela faz um questionamento sobre o bebê e Kessler responde todas as perguntas com incerteza e insinua que pode até já ter nascido, porém diz que quer melhorar pelo bebê, quer que ele tenha uma vida melhor que a sua. Porém também diz que não esteve presente na gravidez, que a mãe não queria o ver nem pintado de ouro. Ai ai ai, esse Kessler, hein? Ele fala, fala, fala. Às vezes até demonstra. Porém, ele simplesmente não muda. Ele fala que quer mudar, porém ele não muda. Ele teve a chance de ser diferente. Ele teve a chance de mudar. Ele poderia ter feito diferente desde o início da gravidez. E não, agora ele tá aqui desabafando com a mãe dele falando que vai mudar, ao invés de pegar e mudar. Ele nem sequer contatou a mãe da criança. Bizarro que por mais que ele fale e tente agir, ele simplesmente não muda as atitudes que ele fez no passado. Ele tá cometendo o mesmo erro que ele cometeu com a Thalita anos atrás. Ele diz que não vai fazer a criança sofrer o que ela o fez sofrer, o abandonando como se fosse um lixo. E de novo, ao invés dele agir, ele prefere dizer que vai agir, mas ele já fez a mesma coisa que a mãe dele. E agora só estaria se repetindo pela segunda vez. Ele nem sabe se a criança já nasceu. Ele apenas só quer mostrar para a mãe dele que ele é alguém melhor do que ela. Porém, ele não age. Ele só fala: só me diga, para quê? Já faz tanto tempo. Eu preciso saber. E vemos que quem precisa saber disso não é o Kessler policial, é o Kessler abandonado, sua versão criança. Eles continuam a discussão, e Kessler fala que quer saber para nunca mais ver sua mãe novamente. E ela novamente responde a pergunta com outra. Então por que você me tirou de lá, hein? Um lobo. Não dá, simplesmente não dá. O nosso brother, ele tenta mudar, porém ele não consegue, ele não faz nada para mudar, a não ser falar. Mas aí agora fica a dúvida, quem é pior, ele ou a mãe dele? Pois ele fala que quer mudar, ele mostra essa intenção. Porém, a mãe dele não. Mas internamente, ela mudou mais do que ele, adotando novos gatinhos, cuidando deles, se redimindo por erros anteriores. Ele não. Ele só se martiriza, sofre e fala que vai mudar. A mãe dele se afunda em tristeza, se arrependendo por cada pecado, porém, mesmo que ela não perceba, ela se torna alguém diferente. Por mais que ela siga nesse mesmo ciclo de ficar repetindo a pergunta para Kessler, não respondendo nada e dizendo que vive no passado, na minha opinião, ela mudou mais do que ele. Por isso que você vive aqui sozinha nesse fim de mundo. Ninguém te ama. Eu não era difícil de lidar. Vemos Kessler criança,
implorando pelo seu gatinho. Sua mãe grita com ele, mandando ele parar de chorar e avisando que não vai brincar com porra de gato nenhum. Prende o garoto no quarto e fala pra ninguém abrir a porta. Deixá-lo lá. Uma hora ele para de chorar. Eles discutem. Ele a chama de frustrada, que só o deixava preso no quarto, que ela sempre gritava, e dessa vez sim ela decide responder, o xingando de ingrato, que nunca deu amor nem respeito, e o chamando de dramático. Inclusive tem uma parte muito engraçada aqui que quando Kessler fala que não tinha amigos por conta da mãe, ele fala que as crianças o chamavam de Tiquinho quando era criança. E a mãe dele pergunta, por que Tiquinho? E ele fala que é porque as crianças diziam que ele era filho Tiquinho de um e Tiquinho de outro. Por que decidiu mudar só agora? Um lobo. Não precisava ter ido. Eu sei que não era ideal, mas podia ter ficado. A gente sempre dava um jeito. Eu sempre dei. A gente sabe, tia. A gente sabe. Como foi que isso aconteceu, menina? Nós falou tanto pra você ter cuidado. Ela diz. Foi Kessler. Nesse momento, eles começam a conversar sobre a Thalita e o primeiro bebê de Kessler. Ele tenta se defender falando que ele era novo, falando que era só uma criança. E sua mãe já chega e fala, beleza, a Thalita também era, nem por isso ela largou o bebê igual você, seu merda. A última parte ela não fala. Ele pergunta se ela já trombou com a criança. A resposta vem logo em seguida. Ela informa que sim, que deve ter uns 15 anos e que não dá nem pra mentir. É a cara do Kessler. E ela também fala que é um menino. Pela primeira vez o Kessler sabe o gênero do filho. Passaram-se 15 anos desde isso. Ele nunca entrou em contato nem com a Thalita, nem com a criança. Criança não, né? Porque já tem 15 anos. Ele não sabia nem o gênero sequer. E mesmo assim ele fala que quer mudar. Sendo que ele poderia só já ter mudado. Ontem eu vi algo que me deixou perturbado. Um lobo. Acordei de madrugada, com alguém me ligando. A pessoa me disse que tinha uma caixa de papelão no lixão. Algo assim. Tava de ressaca. Não entendi muito bem. Desliguei. Achei que era um trote e voltei a dormir. Quando acordei pra ir na delegacia, vi algumas pessoas lá perto, então resolvi passar pra dar uma olhada, né? A cena quando eu cheguei lá era... Nunca vi algo tão... Nem sei como descrever. Mas tinha várias pessoas e elas estavam tentando separar uma briga de lobo. Devia ter uns... sei lá quantos. Achei estranho, né? Aquele aglomerado só por conta de uma briga de lobo. Nem tinha me tocado ainda do que estava acontecendo. Até que eu pisei em um osso. Então comecei a olhar ao redor e vi sangue. Muito sangue mesmo. Achei que aquilo era resto de comida ou sei lá o que. Mas não era. Tinha certeza que era pequeno demais para ser adulto. É, senhoras e não senhoras. Pesou um pouquinho, né? Pesou um pouquinho. Tenho certeza que você estava se perguntando por que eu estava dando tanto foco nos lobos, por que que eu interrompia tudo para falar deles. Que na verdade não são lobos, são cachorros, mas eu achei que ficaria mais sonoro falar lobo. Então eu falei lobo. Mas agora eu vou falar cachorro. Mas é porque eu queria que vocês tivessem a mesma construção que eu tive perante essa cena. Todo o impacto que eu tive. Até preferi apenas narrar essa cena, porque eu acho que ela já tem impacto só com a construção que a HQ faz. Ela não precisa de descrição. O impacto vem apenas com os painéis. E quando vem, meu amigo, ele vem forte. Kessler comenta que lembrou apenas nesse momento que a mulher tinha dito que tinha um bebê dentro da caixa. Mas eu acho que isso é mentira. Eu acho que ele mete essa de pão pra levar linguiça. Não acho que ele tenha se esquecido. Eu acredito que ele só não se importou o suficiente à primeira vista. E pra ele não se martirizar, ele inventa essa de que ele esqueceu que era um bebê e ele lembrou na hora que ele viu. Realmente acho que só cagou. Ele simplesmente não ligava. Afinal, como já vimos, ele fala que quer mudar, mas em nenhum momento ele se esforça pra isso. Em um dado momento, o Kessler até comenta que nem sabia que um cachorro podia chegar nesse nível. Mas aí ele fala também, né, que tá tudo bem, porque é bicho. Bicho faz isso. Bicho age por instinto. Já a mãe, aí ele não passa pano não, parceiro. Até fala, porra, a mãe abandonou o bebê no lixão, isso é imperdoável. E a mãe dele pergunta, mas qual a diferença entre o cachorro e a mãe? E aí o Kessler não entende, fala, como assim? Se você tá tentando tirar o seu da reta, pode parar, minha nobre. A mãe fala, o cachorro tava com fome. Beleza, isso fez o cachorro comer o bebê. Porém, o que fez a mãe abandonar o bebê? Qual o motivo dela fazer aquilo? E isso é mais complexo do que parece, de verdade. Afinal, nós somos seres humanos, não dá pra saber o que passa na cabeça de outra pessoa, às vezes nem na nossa mesmo. E o Kessler continua batendo o martelo, falando que ele não sabe nem o que vai fazer se encontrar essa mãe. O que é engraçado, né? Porque ele não sabe o que faria caso encontrasse a mãe. Mas e o pai que abandonou o bebê com a mãe? Será que a mãe não tentou entrar em contato com o pai? Será que a mãe não queria cuidar do bebê sozinha? A culpa é exclusivamente da mãe, Kessler? Conforme o papo avança, Kessler comenta que a mãe teria outras escolhas. Mas eu realmente não consigo parar de pensar em uma coisa. Qual foi a escolha do pai? Ele também não é responsável sobre isso? Bom, o que acontecer entre a mulher e o pai, a gente nunca vai saber. Mas eu acho muito fácil culpar as pessoas quando a gente não sabe a bagagem que elas carregam. Agora vemos a mãe fazendo uma afirmação, onde é declarado que nós somos a ação, não a intenção. Contestando se ele tinha intenção de ficar, de ser pai. E Kessler replica, eu mudei.
E a mãe perfeitamente pontua. Então prove. Kessler volta ao seu carro e vê 27 ligações perdidas. Vemos um flashback de alguém ligando para Kessler. É uma pessoa. Ela afirma ser Mônica. Kessler estranha e pergunta como a mulher conseguiu seu número. E a resposta vem logo em seguida. Eu tô grávida. Ela o xinga e Kessler novamente tira o seu da reta. Ele aprendeu bem com a mãe. Ele afirma não ter feito nada sozinho, com o que é brutalmente respondido com um "Eu não queria, você sabia. Você acabou com minha vida." E essa parte aqui eu fiquei na dúvida, de verdade. O que ela não queria? Ela não queria ter filho? Ela não queria ser mãe agora? Ou ela não queria ficar com Kessler? Voltamos para o tempo atual, onde Kessler simplesmente ignora as ligações novamente. Eles dividem um cigarro e Kessler questiona. E seus pais? A gente nunca falou sobre eles. Mas ela resiste um pouco, porém acaba cedendo. Ela fala que a mãe dela morreu de câncer e que ela tinha dois irmãos. Um morreu quando era criança e outro o pai pegou quando foi embora. Ela diz que sua mãe não conseguia trabalhar, então ela teve que começar desde cedo. Ela começou a se vender para bancar a casa. E aos 14 anos ficou grávida de Kessler. Ele até pergunta sobre seu pai, só que a mãe diz que não é importante e que o seu pai é ela, é tudo o que ele precisa saber. Ela confirma que não queria ter tido Kessler. Ela fala que tentou abortar inúmeras vezes, porém ele parecia que ele queria nascer, que ele se esforçava para isso. Ela comenta que ficou mais de 20 horas na sala de hospital, e logo quando ele estava para nascer, o cordão enrolou no pescoço, e seria necessário abrir sua mãe. É curioso o fato de estar desenhado e escrito como se fosse um traço de criança, principalmente essa parte do doutor eu tô morrendo, porque deixa ambíguo se seria a mãe de Kessler falando que estaria morrendo com parto, ou seria Kessler falando que estaria morrendo ao nascer. Afinal, a mãe de Kessler era uma criança quando o teve. Eu realmente acho isso um recurso muito interessante, deixar para o leitor entender o que ele quiser. É dito que ela não sabia como lidar, afinal era só uma criança cuidando de outra. Kessler até pergunta se ela o amou em algum momento e ela fala que desenvolveu um carinho por ele, o que é muito engraçado porque ele mete um carinho é foda. Curiosamente, ela fala que tinha medo de não saber mentir igual as outras mães. Ela achava que tudo de ruim que acontecesse na vida dela viria do fato dela ser uma mãe ruim. Ela dizia que recebia conselhos do tipo, não, você tem que gostar do seu filho, você tem que amar, é um presente de Deus. E ela encerra com, acho que Deus gostava de me ver sofrer. Kessler finalmente faz um questionamento importante. Esse tempo todo falando de uma mãe que abandonou o filho, mas e o pai? Cadê? Vemos um flashback, uma mulher bonita, loira, na praia. Kessler caminha voltando do mar. Sente-se ao lado, ofegante. Ela pergunta se ele estava tentando se matar, e depois desconversa falando que não é da sua conta. Vemos então um quadro que já vimos anteriormente. Você mudou. O Kessler obviamente fica. Faz favor, né, fia? Como assim você sabe quem sou eu? Ela diz que todos reconhecem ele, e ela o chama de Tiquinho, o que o deixa incomodado. Ela pergunta se ele lembra dela, e ele diz que não. O que é óbvio, né? Esse cara aparentemente não lembra nem do próprio rosto se vê no espelho. E ela se apresenta com alguém que estudou com ele, que estudou com o Tiquinho. E seu nome é Mônica. Enquanto Mônica fala, vemos novamente outro quadro que já foi nos apresentado. Kessler apenas ignora tudo e novamente encara os seios de Mônica. Ela pergunta se ele veio visitar a mãe ou algo do tipo, e ele nega. Ela diz que também está de passagem, e que havia apenas passado para repor o estoque. E ele pergunta, estoque do quê? Pois é, disso mesmo. Ele pergunta se ela tem um pouquinho ali, tal qual um Noia. E ela mostra dois cigarros. Ela pergunta se ele quer dividir. E ele fala, eu sou um policial. Nessa hora ela se desespera e tenta fugir. Ele assegura e diz, a gente pode resolver isso. E vemos apenas a paisagem, e ela dizendo, que isso? Pera, que? Ei, calma, não é... E ele manda ela ficar quieta. Aqui temos confirmado que o que ela não queria, que ela disse anteriormente, era transar com ele. Não é que ela não queria ter filho, ela não queria ter filho com ele, ela não queria ter feito nada com ele. Ele a coagiu a fazer isso para ela não ser presa. Que cara, filha da puta. Então voltamos ao presente e ele pergunta se a mãe sentiu falta dele em algum momento. Ela diz que o tempo todo, porém que ela não sabia como dizer e nem como demonstrar. E termina falando que não esperava ser bem recebida por ele. Ela diz que ela não aguenta mais viver nesse mundo, que todas as pessoas são ruins e que seu tempo acabou. Ele tenta motivar, falando que ela ainda é nova e que ela pode começar uma nova vida, dizendo que ela pode ser para o neto dela o que não foi para ele, e ele pode ser para ela o que Kessler não foi. Ela diz que abandonou ele porque precisava de tempo, que era muita coisa para cuidar, que era muita coisa para digerir. Diz que nunca iria se perdoar pelo que causou a ele. Diz que nunca foi uma boa mãe e agora já é tarde para tentar mudar isso. Mas que não é tarde para Kessler e que se ele quer ser um homem melhor, apenas seja. Finalmente, um conselho bom. Afinal, nós somos nossas ações, não nossas intenções. E que quando seu novo bebezinho precise, ele esteja lá. Ela o abraça e diz que vai ficar tudo bem. Temos talvez o único momento de felicidade de sua infância, o dia em que sua mãe lhe deu uma bicicleta, algo que conforta até os dias de hoje. Eles se abraçam como antes. Porém, um carro de polícia chega no local.
Kessler reconhece o sargento e pergunta como que ele o encontrou aqui. Temos Mônica no banco de trás. Ela insistiu em falar com você. Foi ela, Kessler. Foi ela o quê? Um lobo. Ela se entregou agora pela manhã. E é assim que o Ouroboros termina. Senhoras não senhoras, definitivamente um final. E também um dos mais pesados que eu já li. É algo difícil de engolir, algo difícil de digerir, porém infelizmente muito real. Existem pessoas que passam por inúmeras coisas na infância, muita coisa triste, e elas não conseguem superar na fase adulta, e tornam essas memórias um obstáculo, algo difícil de superar. Ouroboros é uma história que mostra que quando o passado insiste em ficar, ele impede o futuro de nascer. Assim como aquele bebê. A mulher tentou avisar. A mulher entrou em contato com Kessler. Foram 27 ligações. Ele não atendeu nenhuma. E quando atendeu, ignorou. Kessler deveria ter pensado em se tornar alguém melhor e se tornado alguém melhor. Não apenas pensar e idealizar. O grande erro, o que tirou a segunda chance dele, foi que ele já tinha uma segunda chance. Ele só não aproveitou. Talvez, se ele tivesse seguido aquela ligação durante a madrugada, às 4 da manhã, seu filho estaria vivo. Porém, Kessler nunca se importou em mudar. Ele apenas queria tirar o peso, porém não se esforçava para isso. Ele literalmente comete os mesmos erros de infância. Ele engravida uma mulher sem nenhuma responsabilidade. Ele ignora os chamados da mulher e finge que nada aconteceu. Afinal, ele era só uma criança. E agora, ele estava ocupado demais, dormindo. Ele estava de ressaca, né? Tá tudo bem ele não atender aquele telefonema. Então o que eu tiro dessa história é o seguinte: se torne melhor. Realmente se torne melhor. Não se arrependa, mude, mas mude de verdade, não apenas idealize. Kessler decidiu ser pai muito tarde, decidiu mudar muito tarde. Quer dizer, se ele realmente tivesse decidido isso, talvez seu filho estivesse vivo. Seja alguém se você quer ser, ame alguém que você queira amar. Se você quer fazer algo, faça. Você tem a chance de mudar. Então por que não fazer? Largue a sua própria cauda e caminhe para frente. E o que te faz uma pessoa ruim não é o seu passado, é as suas escolhas. É ignorar um telefonema importante na madrugada. É decidir mudar quando já é tarde demais. É não poder ver seu filho crescer porque você não foi responsável. É você estragar a vida de uma pessoa por pura luxúria. Ele escolheu tudo isso, ele teve uma nova chance de mudar. Ele escolheu forçar Mônica, ele escolheu transar com ela. Ele escolheu não atender aquele telefonema. E ele escolheu não ir no chão às 4 da manhã. Então, se você quer ser uma pessoa melhor, seja uma pessoa melhor. Tome essa escolha. Não se martirize. Foi uma jornada, né? Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu dessa HQ. Eu tô trabalhando no roteiro nesse vídeo faz 2 dias. Eu estou gravando esse vídeo faz 2 dias. Agora são exatamente 4h12 da manhã. Eu trabalho daqui a algumas horas. Mas pelo menos eu terminei de gravar. Eu tô lutando contra o armazenamento todos os momentos desse vídeo, pelo amor de Deus. Eu espero que não tenha dado pra ver com o passar dos dias, mas eu acho que deu pra ver. Eu tô cansado, porém eu acho que vai valer a pena. E ainda tem edição pra tratar, mas tudo bem, isso é um problema pra mim do futuro. Espero que vocês tenham realmente gostado. Deu um trabalho, mas foi uma HQ que eu gostei muito. E acho que valeu a pena. Acho que valeu a pena. Em todo vídeo relacionado a HQ que eu for fazendo, eu vou fazer um desenho referente a HQ, algo simbolizando a HQ. E no caso, esse daqui seria o primeiro de Ouroboros, certo? Um cachorrinho comendo o próprio rabo. Nada mais simbólico de Ouroboros do que isso, pra ser bem sincero. Tá aqui com alguns outros desenhos meus. Estou cansado, acho que deu tudo certo. E é isso. Basicamente é isso. Que loucura. Obrigado por ter assistido. Até a próxima.